Nós vamos, daqui a pouco, ler a palavra de Deus. Procure ouvir o Padre com bastante atenção. Ontem foi o início da Quaresma, quarta-feira de cinzas. O que é a Quaresma? Quaresma são esses 40 dias. É uma quarentena, são 40 dias que antecedem a Semana Santa, a semana da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Quaresma é um tempo de conversão, de penitência, de arrependimento. É tempo de dependermos menos de nós e mais de Deus. É tempo de nos esvaziarmos de nós para nos enchermos de Deus. Então, nesse período de Quaresma, se santifique, se consagre a Deus, reze mais, leia mais a Bíblia, faça penitências, faça jejuns, se dedique a Deus, se dedique à leitura da Bíblia, se aproxime de Deus nesse período da Quaresma, porque todo tempo do ano é tempo de salvação. É tempo aceitável para uma pessoa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Mas a Quaresma é um tempo muito especial. Então, nesse período de Quaresma, se dedique para Deus, reze mais, se consagre a Deus, leia a Bíblia, jejue. O ano passado, no período da Quaresma, eu fiz um propósito com Deus para eu jejuar a maior quantidade de dias que eu conseguisse no período da Quaresma. E na Quaresma do ano passado, 40 dias, eu jejuei pelo menos 30 dias. Ficou faltando uns 10 para eu fechar a Quaresma, mas uns 30 dias eu jejuei. Fiquei sem comer e sem beber nada todos os dias, que eu me propus a fazer, até o meio-dia pelo menos, em jejum. E esse ano, novamente eu estou nesse propósito, de se consagrar a Deus. Quando nós jejuamos, Deus nos fortalece. É como se Deus afastasse as coisas do mundo e nos separasse para a glória dele. Deus nos santifica através do jejum. É por isso que Jesus ele disse que existem males que só saem da nossa vida com oração e jejum. Então é importante rezarmos, mas é tão importante jejuarmos também. Se dedique, se consagre a Deus através do jejum. E no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, tem-se o costume de ungir com a cinza no alto da fronte, fazendo o sinal da cruz. Padre, por que na quarta-feira de cinzas tem-se o hábito de ungir com as cinzas? Quando nós vamos à Bíblia, o povo judeu, antigamente, quando eles faziam penitências, quando eles se arrependiam de seus pecados, a Bíblia fala que eles pegavam as cinzas, colocavam na cabeça. Outros entravam em sacos grosseiros, sacos de pano,
e rolavam nas cinzas. Tinham aqueles que ficavam ali até alguns dias sobre as cinzas, demonstrando arrependimento, tristeza pelo pecado que haviam cometido. E através das cinzas do arrependimento, eles alcançavam em Deus o perdão. Então, no início da quaresma, a unção com as cinzas é um sacramental que representa a nossa dependência de Deus, o nosso arrependimento. As cinzas nos faz lembrar que viemos do pó da terra e ao pó da terra um dia haveremos de voltar. A quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, nos ensina isso, que nós viemos do pó e um dia ao pó nós voltaremos. Nada trouxemos para este mundo e nada dele nós podemos levar. Um dia nós vamos partir desta vida. Todos nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos da terra, e um dia esta passagem ela tem fim, e quando isso acontecer, nós vamos estar com o Senhor lá no céu. Mas felizes são aqueles que em vida se preocupam em satisfazer a alma e o espírito, porque o corpo, a carne, é corruptível e um dia a carne e a matéria ela tem fim. Agora a alma e o espírito voltam para Deus. Então felizes são aqueles que vivem com a preocupação de alimentar a alma e o espírito, porque um dia a alma e o espírito voltam para Deus. Mas tem pessoas que vivem neste mundo como se Deus não existisse. Tem pessoas que vivem aqui nesta terra como se fossem viver aqui por toda a eternidade. Ela se esquece que a vida aqui é uma passagem. Tem gente que vive aqui em função de coisas materiais. E a pessoa não se lembra de procurar a Deus. Faz tempo que ela não vai a uma igreja, que ela não participa de uma missa ou de um culto, se ela diz ser evangélica. Está longe de Deus. Esta pessoa está vivendo neste mundo como pecadora, mas o mais triste é que ela está correndo um sério risco de perdição eterna, porque não busca Deus, não procura a Deus, e se morrer nesta condição, estará perdida para sempre. Agora, tem pessoas que vivem neste mundo trabalhando, estudando, se dedicando à família, mas se preocupando em satisfazer a alma e o espírito, buscando a Deus em primeiro lugar, vindo à igreja, participando das missas. Esse é o pecador, mas arrependido, que reconhece a sua dependência de Deus. Então, o início da quaresma nos faz lembrar que Deus é Deus e sem Ele não somos nada. Coloque a mão no coração. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz assim: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Palavras do Senhor, digam graças a Deus. Em algumas traduções bíblicas está escrito: lembra que tu és pó e ao pó voltarás. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos pó.
Viemos do pó da terra e ao pó da terra voltaremos. Por que foi que Deus disse essas palavras? Porque na obra da criação, no 6º dia, a Bíblia fala que Deus fez o primeiro ser humano, Adão. Do pó da terra, Deus formou o primeiro homem, Adão, e soprou no seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus fala aqui: lembra que tu és pó, e ao pó um dia voltarás. Meu irmão e minha irmã, eu e você não somos nada, nós somos pó, nós precisamos de Deus, e sem Deus não somos nada. Você que assiste esta missa, participa aqui com o padre, não importa o status social, se você é advogado, advogada, médico, médica, secretário, secretária, se você é pedreiro, pedreira, se é encanador, se você é costureira, se você é uma pessoa simples, ou se você é uma pessoa culta, não importa se eu sou padre, nós somos pó, e ao pó da terra um dia voltaremos. Nada trouxemos para este mundo, e nada dele podemos levar, mas tem gente que se esquece disso. Você quer ver um lugar que todo mundo é igual, sem exceção? É num cemitério. Você vai ali no cemitério e está ali só o esqueleto, só o osso. Está virando pó ou já se tornou pó. E você vê, ali você encontra gente que nasceu num berço de ouro, que viveu a vida toda e ainda assim não conseguiu gastar todo o dinheiro que tinha. Mas hoje está só o osso, é esqueleto, é pó. E se encontra também gente pobre, que batalhou na vida para conquistar as coisas, mas está na mesma condição, só o osso, só o pó, debaixo da terra, dentro de um caixão. Todos somos iguais. Talvez a pessoa tenha um sobrenome cultíssimo, quando fala o sobrenome da pessoa, a cidade toda conhece. E talvez a pessoa é anônima, mas é igual, está na mesma condição. Lembra que tu és pó. Nos faz lembrar das pessoas que vivem neste mundo sendo orgulhosas, vaidosas, achando que podem pisar nos outros, humilhar os outros, desprezar os outros. Mas a nossa vida eterna não é aqui, a nossa eternidade é com o Senhor lá no céu. Então, meu irmão e minha irmã, que possamos nos lembrar disso, que somos pó, e um dia ao pó da terra nós voltaremos. Então, Quaresma é tempo de dependermos de Deus, é tempo de penitência, de arrependimento. Meu irmão e minha irmã, daqui a pouco vamos rezar. Reconheça os seus pecados, reconheça a sua culpa, peça o perdão para Jesus de todo o mal que você já fez, e peça perdão para Jesus, para Deus, do bem que você poderia ter feito e não o fez. Peça perdão. Senhor, me perdoe, porque eu fiz isso e aquilo de errado. Senhor, eu não quero errar mais, eu não quero pecar mais, tenha misericórdia de mim. Meu irmão e minha irmã, abandone o pecado, jogue o pecado fora da sua vida, porque senão o pecado vai acabar com a sua vida.
O pecado, ele destrói a vida da pessoa, destrói o casamento, a família, os filhos. Então abandone o pecado, diga não para o pecado, se arrependa e creia em Deus, creia no Santo Evangelho. Todos nós temos pecados, todos nós temos falhas. Mas quando Deus olha para nós, o que é que Deus quer ver em nós? Cristãos com o coração arrependido, com o coração quebrantado. É como Deus falou para Davi: o que eu quero não é sacrifícios em holocaustos, mas o que eu quero, eu tenho prazer em um coração quebrantado, em um coração quebrado, aflito, arrependido, porque esta pessoa vai alcançar misericórdia, esta pessoa vai alcançar o perdão. O que é ter um coração quebrantado, um coração quebrado? É ter um coração arrependido. A pessoa com o coração arrependido, quando ela erra, porque todos nós temos consciência dos nossos erros e acertos, quando uma pessoa faz algo errado e peca, na hora, ela sente tristeza no coração. Poxa vida, eu fiz isso aqui, eu não poderia ter feito. Poxa, eu poderia ter ajudado esta pessoa e eu não ajudei. A pessoa sabe que ela pecou e ela sente tristeza no coração. Então ela se arrepende. E quando há arrependimento, Deus perdoa. Agora, tem gente que o pecado está tão cauterizado na mente da pessoa, já está tão impregnado nela, que ela erra, que ela peca, e ela não sente mais nem peso nenhum pelo pecado, pelo erro dela. Tem gente assim, que peca e é como se ela não estivesse fazendo nada de errado. Ela já se acostumou com o erro, ela não se arrepende, ela não pede perdão. E meu irmão e minha irmã, isso é muito triste, é muito triste. Às vezes a pessoa vive de que maneira? Ela peca, ela erra e ela só não quer que os outros fiquem sabendo. Ela só esconde, ela oculta para ninguém ficar sabendo ou para ninguém ver. Mas, meu Deus, do que adianta se Deus está vendo tudo? Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. A pessoa acha que ela está tendo sucesso porque está escondendo do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Mas eu te pergunto, e de Deus? Sabe quando você entra numa loja, num estabelecimento para comprar alguma coisa, e você de repente olha ali e você vê uma câmera filmando você, e às vezes ali abaixo da câmera, ou acima, ou do lado, tem uma plaquinha escrito assim: sorria, você está sendo filmado. Você já viu isso, né? Eu gostaria que você não pecasse mais, não errasse mais. Mas se porventura de maneira consciente a pessoa pecar, eu gostaria que você olhasse para o céu, para o alto, porque Deus vai estar com uma placa bem grande olhando para você e dizendo: sorria, você está sendo filmado. Você pode esconder do marido, da esposa, dos filhos, de quem quiser, mas de Deus não. Sorria, porque você está sendo filmado. Deus está vendo tudo. Pode ter a certeza disso. Então peça perdão. Você vê, tem gente que quando vai pedir perdão para Deus, ela até reza e pede, mas ela terceiriza a sua culpa. Ela transfere uma culpa que é dela para os outros. É mais ou menos assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados,
mas eu só pequei por causa desta pessoa. Eu só pequei por causa do meu marido, da minha esposa. Senhor, eu pequei, eu errei, mas é por causa dos meus filhos. Eu pequei por causa desse rapaz que trabalha comigo, essa moça que trabalha comigo. Foi por isso que eu pequei. Ou seja, esta pessoa, ela transfere a culpa, ela terceiriza a culpa. Porque é claro que tem pessoas más que nos influenciam a pecar. É claro que tem más companhias que nos levam junto com elas ao pecado. É claro que tem. É por isso que a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas, meu irmão e minha irmã, a pessoa pode ter levado você, mas quem quis pecar foi você. Sabe por quê? Porque nós temos algo chamado consciência. E você poderia falar para a pessoa: olha, isso eu não faço. Nesse lugar eu não vou. Olha, vai contra os meus princípios. Eu sou cristão e isso eu não faço. Se a pessoa poderia ter dito não, então ela foi porque ela quis. Ela pode ter sido influenciada, mas ela foi porque ela quis. Então, quando ela rezar, o que é que ela tem que falar para Deus? Senhor, eu pequei, eu errei, foi culpa minha. Senhor, fulano pode ter me influenciado, mas eu poderia ter dito não. Eu quis estar lá, Senhor, foi culpa minha, não foi culpa de fulano não. Então, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. E quando Deus encontra em nós um coração quebrado, um coração arrependido, então Ele nos perdoa, porque Ele nos ama, e Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento, e dele Deus não se lembra mais. Está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a misericórdia, a salvação que alcançamos através do seu Filho. Toda pessoa que vem para Jesus, que vem para a igreja, que participa da missa, ela pode ter cometido muitos pecados, mas se ela estiver com o coração arrependido, ela vai encontrar misericórdia, ela vai encontrar o perdão. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E para encerrar, a Bíblia fala que aquele que esconde, que oculta os seus pecados, jamais prosperará, jamais terá sucesso na vida. Tem gente que vive fracassando em tudo que faz, porque não confessa para Deus os pecados, escondeu até hoje de todo mundo, mas hoje conta para Deus, confesse, coloca isso para fora, tira esse peso de você, faz isso. Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Veja que palavra bonita, veja que palavra maravilhosa. Quem esconde os seus pecados não tem sucesso na vida, não prospera, mas Deus tem misericórdia da pessoa que os confessa e os abandona. Então confesse o seu pecado, peça ao bom Jesus o perdão dos seus pecados, e Ele vai te perdoar. E para encerrar, como o padre falou, Quaresma é tempo de penitência, de arrependimento, de perdão, de jejum. Se dedique a Deus.
Você vê que tem pessoas que, quando iniciam a quaresma, elas fazem penitências e elas falam assim: Padre, nessa quaresma eu não vou comer carne vermelha, carne de porco. Padre, eu não vou beber refrigerante, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tem pessoas que fazem desta maneira. Você está fazendo de coração, não vai prejudicar a sua saúde, faça, e Deus vai receber lá no céu. Faça penitências. Mas, meu irmão e minha irmã, o jejum que a Bíblia ensina, ficar algumas horas sem comer e sem beber nada, se dedicando a Deus, também é importante. Se consagre a Deus através do jejum. Mas olha, o verdadeiro jejum é você tratar as pessoas bem, tratar os idosos bem, as viúvas bem, cuidar bem das crianças, tratar a sua família, os seus filhos bem, o marido e a esposa. Faça penitência, se dedique a Deus, jejue, mas seja uma pessoa boa, faça caridade, e Deus lá no céu vai se alegrar com você, porque olha, não adianta nada a pessoa fazer penitências, ficar sem comer carne vermelha, carne de porco, ficar sem beber refrigerante, sem fazer isso, sem fazer aquilo, jejuar, mas continuar maltratando a família, continuar maltratando o marido, maltratando a esposa, maltratando os filhos, os idosos, as viúvas, continuar mentindo, enganando, roubando, traindo. Ora, mas que proveito virá daí? Do que adianta? O que é que eu estou fazendo, meu Deus? Com a minha mão direita, eu estou oferecendo para Deus penitências, jejuns, eu me dedico, mas com a minha mão esquerda, eu estou ofertando ao diabo, fazendo o que o diabo gosta e quer. Mas aonde eu vou chegar assim? Então é melhor que eu continue comendo carne, que eu continue fazendo tudo errado. Então, quaresma é tempo de penitência, de jejum. Mas, meu irmão e minha irmã, se dedique para Deus. Faz o que é certo, se afaste das más companhias, se afaste de gente que influencia você a fazer o que é mal. Ande com Deus, leia a Bíblia, seja amigo, amiga de Deus, reze mais, jejue mais, participe da igreja, participe da missa, e você pode ter a certeza que a sua quaresma será abençoada em nome de Jesus. Fale com o Padre: a minha quaresma será abençoada em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários: a minha quaresma será abençoada em nome de Jesus. E você pode ter a certeza que será um novo tempo, uma nova vida. É como Josué falou para o povo de Israel: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Faça penitências, jejue, se santifique, se purifique, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios. Você terá sucesso em tudo na sua vida. Digam amém. Eu vou pedir a você que ainda não o fez, que curta esta transmissão, dê um joinha, dê um like,
pegue aqui o link da missa e vai compartilhando com a família, com os seus amigos. Faça isto em nome de Jesus.